Olá, bom dia pessoal. A ideia do vídeo de hoje é que ele seja a nossa primeira aula do módulo 1. Então nós vamos falar do diagrama, do diagrama que representa um modelo de sistema produtivo. E a ideia é que a gente possa percorrer um processo do diagrama. Então aqui está o diagrama, nós temos aqui um conjunto de processos, São essas caixinhas, a gente tem 8 caixas. Nós temos aqui essa seta maior com fornecimento, produção e entrega. E as outras caixinhas, engenharia de produto, responsável pelo desenvolvimento de produto, gestão de recursos humanos, design e gerenciamento organizacional, marketing e vendas, e inovação e melhoria. A ideia da aula de hoje é que a gente percorra o processo de fornecimento. E para cada um desses processos foi definida um conjunto de perguntas, e aí as respostas a essas perguntas, eu vou falar rapidamente nas aulas, mas a ideia é que vocês possam, em grupo, elaborar aí um texto com 3 ou 4 páginas cada grupo, para que a gente possa ter como tema essas perguntas, e aí sim a gente vai ter um material mais refinado, Então a ideia de hoje é passar rapidamente por cada uma delas. A primeira, fala sobre classificação de estoques, classificação de matérias-primas, e aí a gente pode apresentar aqui 4 classificações básicas de estoques. Para que a gente classifica, Isso é interessante saber. Geralmente uma empresa, uma fábrica, ou até mesmo um supermercado, ele lida com um conjunto muito grande de itens. Aí a ideia da classificação é justamente simplificar o processo de gerenciamento. E a gente pode classificar, colocar em conjuntos ou categorizar os itens a partir de uma série de parâmetros. E os mais tradicionais são esses 4. O mais tradicional dentre esses 4 é até a classificação ABC, que é um critério econômico de classificação. A gente pega o valor do item, o componente preço ou custo, e multiplica pela quantidade de vezes que aquele item é utilizado ao longo de um período, geralmente um ano. E aí essa multiplicação vai dar um valor referencial, e aí a gente tem uma certa regra aí de que 20% dos itens geralmente representam 80% desse valor total. E esses itens fazem parte da classe A, que é a mais importante e tende a receber maiores atenção em termos de gestão. O outro é a classe B, que é uma classe intermediária, e depois nós temos a classe C, que são aqueles itens que são menos importantes e merecem um outro tipo de tratamento. A segunda classificação é a classificação PQR, que é uma classificação baseada na popularidade do item. Ou seja, em termos de movimentação, se aquele item ele é um item frequente, se ele tem muita movimentação, isso independente da quantidade de itens de uma nota, por exemplo, o número de itens de movimentação. O Q intermediário e o R seriam os itens de pouca movimentação. A gente chama esses itens até de slow moving, são itens que são pouco movimentados. A outra classificação é a classificação XYZ, que é uma classificação de criticidade. Para essa classificação a gente tem um exemplo bem elucidativo, digamos assim, que são os parafusos das rodas dos carros. Aquele é um item extremamente barato, para a montadora mais ainda, só que ele é um item altamente crítico, porque a falta dele faz com que os carros não possam sair da linha, os pneus não possam ser colocados no carro, e aquele item ele é um item que para uma linha. Então ele pode gerar um impacto, um custo tremendo para a produção. Então ele é um item altamente complexo. E a outra classificação que a gente tem aqui é a classificação baseada no 1, 2, 3, a complexidade de aquisição. É o quão difícil é
comprar aquele item, se aquele item demanda um fornecedor de difícil obtenção, ou se aquele item está aí em qualquer esquina para ser comprado, por exemplo, né? Se ele tem uma obtenção mais fácil, né? Essa parte de classificação, eu escrevi essa parte e vai ser um modelo para que vocês desenvolvam o trabalho de vocês, né? Então vai estar disponível no Moodle a descrição de cada uma dessas classificações. E o que acontece também aqui é que a gente pode ter um item sendo classificado em diversas dessas classificações, para aí sim a gente ter uma política de estoques definida para ele. Então o item pode ser um item A, Q, crítico e de obtenção fácil, né? Então ele vai receber uma política de estoque baseada nessa classificação. Essa configuração de itens vai ter uma política de estoques e cada item que tiver contido nela vai receber aquele comportamento, aquela tratativa. A segunda pergunta, como selecionar fornecedores de maneira adequada. Então é importante a gente saber que a seleção de um fornecedor deve envolver considerações estratégicas. A gente não deve selecionar um fornecedor, por exemplo, apenas no critério custo, né? É importante que a gente tenha considerações estratégicas de saúde daquele fornecedor, né? Se aquele fornecedor não vai entregar no tempo certo, no tempo adequado, né? A gente se utiliza de ferramentas de apoio à decisão, ferramentas e métodos de apoio à decisão para selecionar um conjunto de fornecedores, e a gente utiliza tanto critérios quantitativos quanto critérios qualitativos. Existem uma série de métodos que nos auxiliam nessa busca, né, nessa seleção de fornecedores. Isso é importante na área de fornecimento, que é a área que está lidando com os fornecedores. A terceira questão, né, quais os aspectos básicos, as etapas envolvidos em um processo de compra. Então, uma empresa para comprar, né, uma pessoa jurídica para comprar, ela demanda um processo um pouco mais complexo, né? Então, existe uma demanda, né, numa fábrica, numa indústria, numa empresa, né, numa organização. Aquela demanda gera uma requisição de compra, um documento, se faz um pedido de cotação, né, de preço e mais parâmetros, se for o caso, a determinados fornecedores. A gente recebe uma resposta de cotação, a compra efetiva ocorre e depois a entrega, e aí vem o recebimento. Quarta questão, como definir um modal de transporte mais adequado? Aqui eu apresento uma tabela que compara os 5 tipos de modais de transporte que nós temos, né? O ferroviário, o rodoviário, o aquaviário, o dutoviário e o aéreo. E aí ele faz uma comparação, essa tabela, com base em algumas características. Velocidade, né? Intuitivamente é fácil perceber o que é velocidade. Disponibilidade, o quão disponível aquele modal está. Confiabilidade, capacidade e frequência. E aí a gente tem, né, na primeira linha de velocidade, o aéreo sendo o ganhador, né, o número 1. A disponibilidade, o rodoviário, a disposição, né, rodoviário é um transporte geralmente ponta a ponta, né, que um caminhão faz, né, do ponto de coleta até o ponto de entrega. Confiabilidade, o dutoviário, né, a chance de ocorrer algum acidente é muito restrita. Capacidade, o aquaviário, que são os navios. E a frequência, o dutoviário, também aparece nessa tabela como sendo o ganhador do resultado. Essa é uma tabela referencial, até porque a gente sabe que depende muito do tipo de produto, do tipo de condições de transporte, de pontos de origem, pontos de chegada, né? O fato é que a gente tem, em termos de modais, a gente pode falar que o Brasil ele tem um custo Brasil muito alto, justamente em função de ter uma matriz rodoviária, né? A gente usa poucos modais ferroviários e o aquaviários, que pode ser tanto navegado na parte interior do país, né, por rios, ou como cabotagem, que é aquele transporte
na costa, né? Além, é claro, das importações e exportações que são feitas por aqueles navios de maior porte. Vamos então para a quinta pergunta. É importante a gente saber em termos de fornecimento o que é uma decisão do tipo make or buy, que é comprar ou produzir. Então as empresas podem ter a decisão de produzir internamente determinado produto ou comprar de um fornecedor externo, né? Então isso visa definir se os produtos serão fabricados internamente ou se serão adquiridos de terceiros, os fornecedores. E esse tipo de decisão são decisões baseadas em múltiplos critérios, né, como custo, estratégia e entre outros. E a última pergunta desse processo de fornecimento: quais são as políticas básicas de controle de estoques? Então a gente viu na pergunta 1 a lógica de classificação e aqui a gente vê as políticas básicas, né? Existem várias políticas, a gente apresenta duas delas aqui, a revisão periódica e a de lote econômico. Na revisão periódica nós temos um tempo fixo, né? Nós solicitamos aquele item numa variação fixa de tempo, e o lote, ou seja, a quantidade, é que varia, que é já diferente da política de lote econômico, que a gente sempre pede a mesma quantidade, porém em horizonte de tempo variável. Bem, pessoal, essa seria a aula 1 do módulo 1 sobre o primeiro processo, o processo do fornecimento. E eu tentei ficar dentro do tempo aqui de 12 minutos. A ideia é fazer vídeos curtos. Espero que vocês tenham conseguido absorver aí um pouco esse conteúdo. Muito obrigado.